Meus irmãos, minhas irmãs, dia 11 de setembro, sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Na primeira leitura, escutamos 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo diz: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele sente como uma força dentro dele que o impulsiona a anunciar a boa notícia. E ele diz: e o que é que eu ganho com isso? Em que consiste o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Ele disse: eu até podia viver do Evangelho, mas anuncio de graça. É esse o seu salário, anunciar o Evangelho. E como Paulo anuncia o Evangelho? Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Ele vive essa experiência de comunhão com os irmãos, de se identificar com os irmãos, para que, vivendo esse processo, alguns possam se identificar com a boa notícia. E ele usa então uma imagem, que todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa, uma ascese, em relação a tudo. E eles procedem assim para receber uma coroa corruptível, receber um prêmio no final. E ele fala também dele mesmo. Ele diz: eu trato duramente o meu corpo, faz uma ascese e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa notícia aos outros, eu mesmo seja reprovado. Ele sabe que ele é instrumento de conversão para os irmãos, mas que também ele precisa de conversão. Todos nós precisamos de conversão. Nossa conversão nunca está pronta, porque somos todos nós pecadores. E ao mesmo tempo que podemos caminhar na graça, podemos escorregar no pecado. Ao mesmo tempo que somos seres de conversão, também podemos entrar na perversão. No Evangelho de hoje, Lucas 6, 39 a 42, Jesus diz: por que vês tu o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como é difícil a gente fazer uma autocrítica. Ver os defeitos do irmão é muito fácil. Fazer uma autocrítica é muito difícil. Ou a gente faz uma autocrítica rigorista, e isso machuca muito porque a gente só vê o pecado, e para nós ver o pecado só pelo pecado não tem sentido. Nós vemos o pecado porque reconhecemos a misericórdia de Deus, reconhecemos o nosso erro porque descobrimos que o melhor caminho é o caminho do amor. Se Deus fosse um juiz implacável, reconhecer os nossos erros seria uma tortura. Outras pessoas, em vez de fazer um juiz implacável, faz um juízo laxista. Extremamente tolerante consigo mesmo e muitas vezes intolerante com o irmão. Somos capazes de ver o cisco no olho do irmão e não vemos a trave que está no nosso olho. O cristão autêntico, consciente, ele é capaz de se reconhecer pecador, mas é capaz de reconhecer a misericórdia de Deus. É capaz de dizer como Paulo: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Por isso, nesse tempo de tantos conflitos, que a gente seja capaz de ver os defeitos no mundo e denunciar como profetas, mas que sejamos também capazes de fazer uma autocrítica e percebermos o que também na nossa vida não condiz com o Evangelho. O que na nossa vida não é expressão do Espírito, de um homem novo, de uma mulher nova, que ajuda a construir um mundo novo. Por isso digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força.